Nasci em um pequeno vilarejo do Cerrado brasileiro. Quando criança, minha família se reunia à noite de lua cheia com vizinhos. Sentados à beira de uma fogueira, contávamos histórias de terror. Já na idade de pré-adolescente, já consciente de tudo que via e ouvia, tive alguns contatos com o sobrenatural. Hoje, com 82 anos, vivo perambulando em noites de lua cheia e só me resta contar histórias de tudo que já vi e ouvi. Então, venham meus netos, sentem-se em volta da fogueira, que o vô Chico vai contar uma história para vocês. Hoje vou contar uma experiência arrepiante que vivi em Pedra Branca, no Ceará, em uma noite de 1945. Eu e dois amigos nos envolvemos em um episódio sombrio e misterioso. Acompanhe comigo essa história cheia de mistérios. Após uma sequência de apostas fracassadas e desilusões financeiras, um convite inusitado mudou o curso de nossas vidas na pacata cidade de Pedra Branca. Carlos, um amigo de infância com uma aura misteriosa e um brilho nos olhos, nos apresentou a uma proposta tentadora: realizar um ritual à meia-noite na encruzilhada do São Francisco. A promessa era tentadora: encontrar uma botija cheia de ouro em troca de um sacrifício sombrio. A ideia da riqueza fácil mexeu com nossos ânimos e despertou a curiosidade que costuma habitar nos corações mais jovens e inconsequentes, principalmente os ambiciosos em ficar rico. Enquanto nos preparávamos para o encontro na porteira do São Francisco, uma atmosfera de suspense pairava sobre nós. Carlos, o mestre de cerimônias da noite, parecia possuído por uma determinação incomum, seus olhos brilhando com uma intensidade sombria enquanto folheava as páginas antigas do livro negro. O ambiente ao nosso redor parecia ganhar contornos mais sinistros a cada ação dele. Uma densa névoa negra começa a se erguer lentamente do chão, envolvendo cada um de nós em seu abraço. Gélidos sombras grotescas e distorcidas começam a se contorcer ao nosso redor, manifestações tangíveis de um mal antigo e faminto. O ar tornou-se pesado, quase palpável, como se a própria escuridão estivesse se solidificando diante dos nossos olhos atônitos. Em meio aos murmúrios sombrios que preenchem o ar, vislumbramos figuras espectralmente pálidas dançando ao redor da encruzilhada, suas risadas ecoando em nossa mente como um aviso sinistro. O brilho trêmulo das velas parece desvanecer diante da presença opressiva que nos cerca, projetando sombras grotescas e distorcidas em cada superfície. Um vento uivante sussurra segredos proibidos em nossos ouvidos, enquanto uma sensação de terror indescritível se insinua em nossa alma, nos lembrando da fragilidade de nossas vidas diante do desconhecido. Os detalhes do ritual eram revelados lentamente, alimentando nossas imaginações e crenças nos poderes ocultos que estavam prestes a ser invocados naquela noite sombria. O vento sopra uivando, trazendo consigo um frio penetrante que corta a pele e arrepia os cabelos, enquanto Carlos recita as palavras proibidas do antigo livro negro. Os contornos da encruzilhada começam a se distorcer diante de nossos olhos atônitos. Sombras sinistras dançam ao redor de nós, como se seres invisíveis nos rodeassem, observando com olhos misteriosos e sedentos. O crepitar das velas parece ecoar em nossas almas, trazendo consigo um presságio sombrio e desconhecido. Uma sensação de opressão nos envolve, como se o próprio ar ao redor estivesse impregnado de uma energia maligna e incontrolável. Cada palavra sussurrada por Carlos parece ecoar além do que é audível, penetrando em nosso âmago e despertando medos primordiais que há muito repousavam adormecidos em nossas mentes inquietas.
Uma densa névoa negra começa a se erguer lentamente do chão, envolvendo cada um de nós em seu abraço. Gélidos sombras grotescas e distorcidas começam a se contorcer ao nosso redor, manifestações tangíveis de um mal antigo e faminto. O ar tornou-se pesado, quase palpável, como se a própria escuridão estivesse se solidificando diante dos nossos olhos atônitos. Em meio aos murmúrios sombrios que preenchem o ar, vislumbramos figuras espectralmente pálidas dançando ao redor da encruzilhada, suas risadas ecoando em nossa mente como um aviso sinistro. O brilho trêmulo das velas parece desvanecer diante da presença opressiva que nos cerca, projetando sombras grotescas e distorcidas em cada superfície. Um vento uivante sussurra segredos proibidos em nossos ouvidos, enquanto uma sensação de terror indescritível se insinua em nossa alma, nos lembrando da fragilidade de nossas vidas diante do desconhecido. A atmosfera ao nosso redor parecia congelar conforme as sombras dançavam em um frenesi macabro, lançando-se em movimentos distorcidos e convidativos. O ar tornou-se denso, como se a própria noite estivesse se solidificando ao nosso redor, confinando-nos em uma teia de escuridão e desespero. Cada lampejo das velas vibrava com uma intensidade sobrenatural, projetando sombras grotescas que dançavam ao ritmo de nossos corações acelerados. Um sussurro arrepiante ecoou pela encruzilhada, ecoando promessas sombrias e enigmáticas que nos envolviam em um abraço gelado de medo e fascínio. Em meio à opressão do desconhecido, uma sensação indescritível de terror começou a se insinuar em nossos espíritos inquietos, enchendo-nos de dúvidas e presságios. Diante da iminência do sobrenatural, vacilamos entre a curiosidade insana e o instinto primitivo de sobrevivência. A perturbação noturna se fez presente de forma mais visceral e inquietante do que jamais poderia imaginar. Após retornar para casa, fui consumido por uma sensação de opressão que parecia emanar das sombras da encruzilhada. Quando adentrei meu quarto, as paredes pareciam sussurrar segredos antigos e o ar ao meu redor se tornou denso e gélido. Uma presença indescritível pairava no cômodo, fazendo com que cada fio de cabelo em minha nuca se eriçasse em resposta ao medo primordial que se insinuava em minha mente perturbada. O ranger dos móveis ecoava como um lamento soturno, e sombras distorcidas dançavam nas paredes à luz trêmula da vela que segurava trêmulo em minhas mãos suadas. Uma sensação de terror iminente tomou conta de mim, como se o próprio mal estivesse aguardando pacientemente nas sombras para me envolver em seus braços gelados. Cada canto escuro parecia esconder uma ameaça invisível, e os murmúrios distantes reverberavam com promessas sombrias de uma noite sem fim. O desenrolar dos eventos sobrenaturais que se seguiram após o misterioso ritual na porteira à meia-noite espalhou uma onda de temor e apreensão por toda a cidade de Pedra Branca. Os murmúrios inquietantes e relatos bizarros ecoavam entre os moradores, alimentando a sensação de que algo sombrio havia sido despertado naquela noite fatídica. Um clima de tensão pairava sobre a comunidade, enquanto histórias assustadoras se misturavam com o vento noturno que soprava pelas ruas desertas. As noites tornaram-se mais longas e opressivas, marcadas por sombras sinistras e sons inexplicáveis que ecoavam pelas casas e vielas estreitas da cidade adormecida. O medo se instalou nos corações dos habitantes, lançando uma sombra de desconfiança e paranoia sobre cada esquina escura e cada janela entreaberta. O encontro assustador na porteira deixou marcas profundas na alma da pequena comunidade, transformando a tranquilidade habitual em um cenário digno dos contos mais sombrios de terror. Após a noite horripilante na porteira à meia-noite,
Buscamos desesperadamente por respostas e soluções para nos liberarmos do mal que havíamos desencadeado. Recorremos ao filho do padrinho de Carlos, um homem enigmático e sábio, cujos olhos pareciam guardar segredos ancestrais. Ele recebe-nos com semblante grave e sombrio, como se pressentisse o perigo iminente que nos rodeava em meio às velas acesas e um silêncio sepulcral. Ele nos conduziu até o local do misterioso ritual, seus passos ecoando como o prenúncio de uma revelação macabra. À luz trêmula das velas, ele recitou palavras antigas e proibidas, invocando forças desconhecidas para nos ajudar na luta contra o desconhecido. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia ancestral, carregada de promessas e perigos insondáveis. A presença do filho do padrinho de Carlos exalava uma aura de poder e mistério, como se ele fosse a única âncora capaz de nos manter firmes diante da tempestade sobrenatural que se aproximava. Envolvidos em uma atmosfera carregada de tensão e mistério, nós quatro adentramos novamente o local proibido à meia-noite, impulsionados por um misto de coragem e desespero. Cada passo reverberava como um eco sinistro no silêncio da noite, enquanto as sombras se contorciam ao nosso redor, lançando olhares de desafio e ameaça. O filho do padrinho de Carlos liderava o grupo com determinação firme, seus olhos faiscando com uma determinação feroz e desconhecida. A luz das velas tremulava, destacando a angústia que nos preenchia diante da iminência do confronto final com o mal que despertamos a cada suspiro gelado que cortava o ar ao redor. Um presságio sombrio parecia sussurrar em nossos ouvidos. Enfrentar as forças sobrenaturais que agora pairavam sobre nós exigiria mais do que coragem, exigiria uma entrega total à escuridão iminente. O silêncio pesado pairava sobre nós, anunciando o desfecho sombrio daquela noite assustadora. Enquanto nos aproximávamos da porteira à meia-noite, as sombras dançantes ganhavam contornos mais sinistros e a névoa gélida envolvia nossos corpos trêmulos. Cada passo ressoava como um eco macabro no ar, carregado de promessas proibidas e perigos imprevisíveis. O filho do padrinho de Carlos conduzia-nos com uma determinação enigmática, sua figura imponente contrastando com a escuridão opressiva que nos rodeava. Sob o brilho trêmulo das velas, sentíamos a presença indescritível do desconhecido à espreita, aguardando seu momento derradeiro para se revelar em toda sua glória sinistra. A sensação de antecipação angustiante mesclava-se com um fascínio mórbido diante do abismo sobrenatural que se abria diante de nós, convidando-nos a adentrar em seu ventre escuro e desconhecido. Após o filho do padrinho de Carlos fazer seu ritual na porteira à meia-noite, voltamos para casa ainda aterrorizados, porém ao amanhecer o dia, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. No entanto, esse acontecimento mexe com minha mente até os dias de hoje. Nunca subestime as forças ocultas que rondam nosso mundo. Fique atento aos sinais do desconhecido e lembre-se, na escuridão da noite, muitos mistérios se revelam. Gostou dessa história arrepiante? Compartilhe com seus amigos e fique ligado para mais relatos assustadores aqui no canal. Até breve!